E aí galera, tudo bom? Hoje fazer mais uma aula, hoje vai ser nossa aula 44, tá? Vai ser relação no trabalho e liderança. A gente tá nesse novo formato, vai ser a mesma coisa, tá? Tô gravando agora à tarde, mais ou menos, agora deve ser, deixa eu ver que horas são, 1h15, quinta-feira, tá? Então tô gravando um pouco antes, 8 horas eu vou lançar no grupo o link, daí vocês... Eu vou estar disponível das 8 às 9, às 10, tipo, o restante da semana. Então, conforme vocês forem vendo, for surgindo dúvida, a gente vai tirando as dúvidas no grupo, tá? Ou no privado, tanto faz. Que vocês acharem melhor, não quero perguntar no grupo, pergunta no privado. Um ponto das 8 às 9 eu faço a frequência, tá? De vocês. Claro, quem não consegue assistir, quem tem uma justificativa, vai estar anotado como justificado. Mas tentem no grupo ou no privado, das 8 às 9, ali, quando eu soltar o link, já nesse início do vídeo aqui, me manda um okzinho que vocês estão vendo a aula. Manda tipo, aqui abriu o link, sei lá, presente, manda um joinha, sei lá, o que vocês quiserem, tá? Só pra gente conseguir ter essa frequência, pra mim ver quem tá assistindo e quem não tá. Hoje no final da aula eu vou tentar bolar uma atividade pra nós, tá? Mas daí no final da aula a gente conversa, tá? Parabéns pra Andriele, acho que hoje é aniversário dela, 19 aninhos. Então é isso. Saudade de vocês, cambada. Porra. Vamos lá, vamos começar então. Como eu comentei, hoje nossa aula é sobre relação no trabalho e liderança. A gente vai dividir em duas partes. Tipo, uma primeira parte, a gente vai ver um pouco mais sobre a relação. E vocês vão ver que vai ter bastante ligação entre a relação no trabalho e a liderança, tá? Não existe liderança sem uma boa relação no trabalho, tá? Porque tipo, o líder tem que ser uma pessoa ativa. Que tem uma frase do São Francisco de Assis que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, tá? Então hoje a gente vai acabar vendo bastante ligação entre os dois temas, tá? Mas vamos iniciar com a parte de relação no trabalho. A nossa parte da relação no trabalho, a gente vai iniciar vendo um pouco mais, a gente vai focar bem mais na parte de comunicação, tá? Por quê? A base de uma boa relação humana seria a comunicação, não só no trabalho. O trabalho, o que é? Um braço, uma extensão da nossa relação humana, tá? Tipo, a gente é um ser psicossocial. Então, tipo, a gente está inserido num ambiente, a gente sempre vai estar inserido num ambiente, seja na família, seja no ambiente de amigos, seja no trabalho, seja onde for, a gente sempre vai estar inserido num ambiente. Ninguém é uma ilha, tá? Então, o que é importante a gente ter todos esses ambientes, toda relação humana? A comunicação, beleza? Então, como é que a gente vai começar vendo a comunicação? Como eu comentei, é a base de toda relação humana. A gente vai ver os tipos de comunicação nesse primeiro momento. Existem alguns tipos. A gente vai ver os mais usados e a gente vai ficar mais na oral, tá? Na verbal, que seria tipo a comunicação escrita e a comunicação oral. Beleza? Vamos lá, os tipos de comunicação. A gente tem a comunicação verbal, que seria a comunicação escrita e a comunicação oral, tá? Que seria isso? No trabalho, o mais usado é a comunicação verbal. Seja ele, tipo, o informativo num boletim interno, num quadro, alguma coisa, é uma comunicação verbal. Um recado, normas, tudo isso são comunicação verbal. E a fala, né? Tipo, a comunicação verbal pode ser só de um caminho. Por exemplo, o chefe falando pro grupo, sabe? Tipo, o líder falando pro grupo. Então, tipo, aí é uma comunicação verbal. Comunicação verbal é toda comunicação que tenha escrita e a parte oral, a parte da fala. Beleza? Tranquilo? Comunicação escrita é uma comunicação mais específica. É a comunicação utilizada pelo quê? Por livro, jornais, e-mails, assim por diante. É uma comunicação unicamente escrita, tá? Tipo, exige
que a pessoa leia, faça a leitura e faça a interpretação, tá? Então é uma comunicação mais formal, não deixa de ser uma comunicação mais formal porque ela tem um registro, fica registrada, beleza? Comunicação escrita, daí o que seria também na comunicação escrita no ambiente de trabalho? As regras que estão distribuídas, tipo, normalmente as empresas vão ter um boletim externo, uma área de aviso, uma área de anotações, um quadro, e o que é distribuído, o que é exposto ali, não deixa de ser uma comunicação escrita, tá? Outros tipos de comunicação escrita, comunicação por e-mail, mensagem, até mesmo WhatsApp, tá? Hoje em dia, tipo, é bem comum ter grupo da empresa, grupo para recado, tipo, não coloca lá, tipo, uma dúvida, alguma coisa, então isso é uma forma de comunicação, tá? Que é a comunicação escrita. Escrita, beleza? Tá? Tipo, palavras desenhadinhas ali certinho. Tranquilo de ver a diferença, né? Comunicação oral é a mesma coisa, tipo, a comunicação verbal, que seria o quê? A escrita e a oral junto. Agora a gente tá vendo as duas separadas. A escrita a gente já viu, agora a gente vai ver a oral. Comunicação oral seria a comunicação pela fala, tá? Importante. A comunicação oral, ela tem o emissor, o locutor e o receptor, tá? Tipo, a mensagem é decodificada e tem um retorno, tá? Então, a comunicação oral seria uma comunicação com o locutor e o receptor presente, tá? Tipo, é uma comunicação que não é única. Lembra que eu falei lá da comunicação do chefe? Por exemplo, o chefe chega lá na frente da turma e dizer, então, sexta-feira a gente vai ser 1 hora mais cedo. Foi uma conexão oral, foi. Porque foi pela fala. Só que não é considerada uma comunicação oral porque ela não teve um retorno, não teve uma continuidade, tá? A comunicação oral tem uma continuidade. Eu emito o que eu quero falar, a pessoa decodifica, entende a mensagem e dá uma resposta. A resposta pode ser balançar de cabeça, pode ser um sim, um não, pode ser uma continuidade na fala, assim por diante, na comunicação, na conversa. Beleza? Tranquilo? Comunicação escrita. Jornais, livros, boletim interno, aviso, e-mail, WhatsApp, assim por diante. Beleza? Comunicação oral um emissor emite a mensagem, a fala, é decodificada e vai ter um retorno. Beleza? Comunicação verbal, as duas juntas. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Outro ponto. Comunicação não verbal. O que seria? Isso que eu tô fazendo aqui, ó. Eu falo muito com as mãos, tá? O que seria a comunicação não verbal? Gesto, linguagem corporal, assim, tipo... quando chega uma pessoa, você faz, tipo... af. Tipo, você não precisa falar o af, mas você vira o olho. É uma comunicação verbal. Porque você tá... Teu corpo tá falando que você, tipo, não gosta daquela pessoa. Você não gosta da conversa daquela pessoa, alguma coisa te incomoda naquela pessoa. É uma comunicação corporal. Daí entra o que? Eu tenho bastante mania de falar com gestos, eu não consigo falar sem as mãos, tá? Até porque tirar as mãos para falar é sacanagem. Mas eu não consigo falar com as mãos paradinhas assim, robótico. Tem que sinalizar bastante. Isso é uma comunicação não verbal. Eu não preciso emitir sons. A comunicação corporal, ela completa a comunicação verbal, beleza? Comunicação postural também bem comum, tipo, é o corpo falando, tipo, você chega num ambiente de trabalho, tá todo mundo, tipo, arcado, olhando para baixo, postura de derrotado. Agora chega num ambiente de serviço, tem alguém lá, tipo, peitão cheião, pombão, assim, pum, 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 monstrão. Aí, tipo, uma comunicação postural que ele tá passando, que ele tá confiante, que ele tá pronto para qualquer. Se você como líder, como chefe, alguma coisa do tipo, chega lá, tem um funcionário arcado, cabeça baixa, não te olha no olho para falar, e tem outro lá que, pum, fala tom alto, assim, confiante. Claro que a função, ou tipo uma atividade, um trabalho, você vai dar para a pessoa que está com a postura, porque ele está se demonstrando pronto. A postura corporal dele está se mostrando que ele está pronto para que vir.
A outra não, outra é uma postura que já está derrotado, tá? Essas são os principais, tá? A gente tem também comunicação pelo olhar, pela mímica e por gestos, que seriam tipo, mais específicas, mas a gente não vai focar nessas, tá? As que são importantes para uma boa comunicação são essas: verbal, escrita, oral, não verbal e postural. Beleza? Foquem nessas 5 aí, que são as principais. Como eu comentei, a mais utilizada no ambiente de serviço, no ambiente de trabalho, em qualquer ambiente de relação humana, é a verbal, tá? Que seria a junção da escrita com a comunicação oral, tá? Então, só que assim, uma complementa a outra, tá? Não, você fica tirando a escrita você consegue mais isolar, mas as outras você não consegue, porque tipo, a gente é um ser holístico, tá? A gente não é um ser que tá falando, tá com a mão aqui parada e só estou falando. Não, tipo, o corpo nosso vai falar, levantar de sobrancelhas, movimento das mãos, assim por diante. Beleza? Então, sempre tentem focar nessas partes, tá? A comunicação, os tipos de comunicação, elas se complementam. Quando eu estou na comunicação verbal, eu estou usando a comunicação oral, tá? Eu estou usando gestos, eu estou usando minha postura, eu estou falando para cima, cabeça erguida, assim por diante. Elas se complementam, elas dificilmente trabalham isoladas, tirando a escrita que trabalha mais isolado. Beleza? Esse primeiro ponto, deu para entender a diferença das comunicações? Comunicação verbal, comunicação escrita, comunicação oral, comunicação não verbal, comunicação postural. É tranquilo, né? Tipo, não tem muito segredo. Se a gente conseguir colocar no nosso dia a dia, a gente consegue visualizar com muita facilidade, tá? Tipo, não tem muito erro, tá? Foquem assim, ó. Comunicação escrita, comunicação WhatsApp, e-mail, tá? Escrito. Só alguma coisa tipo lá para fazer leitura. Outro tipo de comunicação escrita é outdoor, propagandas, esse tipo de coisa é uma comunicação escrita, comunicação visual, tá? Vamos lá. Não verbal, tipo, é o corpo que está falando, as mãos que estão falando, a postura, daí entra, a gente já vai para postural. Postural, tipo, como eu tô me portando, como tá minha postura, como eu tô passando minha imagem para outra pessoa, beleza? Tranquilo essa primeira parte. Se tiverem alguma dúvida, lembra lá, manda no WhatsApp, a gente tira a dúvida, assim por diante. A atividade vai ser um pouco mais sobre a comunicação, vai entrar um pouquinho de liderança? Vai, mas vai ser um pouco mais sobre a comunicação, beleza? Vamos lá. Próxima parte que a gente vai ver agora é os componentes da comunicação, de uma boa comunicação. Tá, eu não vou ficar repetindo que é uma boa comunicação, porque senão vai ficar eu sempre falando, não, uma boa comunicação. Então, quando eu falar comunicação, entendam como uma boa comunicação. O que a gente quer aprender? Uma boa comunicação, não quer aprender uma comunicação ruim, né? Vamos lá. Componentes da comunicação. A gente vai ter 4 e 5, tá? Tipo, a gente vai ter um que vai estar sempre presente e ele que normalmente vai dar o problema, tá? Mas basicamente, uma boa comunicação, se a gente tiver esses 4, a gente consegue fazer uma boa comunicação. O que seria? Um emissor. O que seria um emissor? A pessoa que fala, a pessoa que escreve, a pessoa que está passando a mensagem, tá? O emissor que está emitindo, beleza? Para isso, a gente vai ter que ter uma mensagem, tá? Emissor, a mensagem que a gente está passando, o meio que a gente está passando, como que está passando? Está sendo através de e-mail, está sendo através do celular, uma ligação, está sendo através da fala, o nosso meio de comunicação é a fala, eu estou gritando com alguém lá do outro lado da sala, e a gente tem o receptor, tá? Tranquilo? Deu para visualizar? Emissor, a mensagem, o meio e o receptor. É o que vai acontecer, a mensagem vai voltar para o emissor, vai como se fosse um círculo, tá? Um círculo, beleza? Tranquilo. Imagine a seguinte situação. Lembram aqueles, não sei se já fizeram,
Mas aqueles telefones de latinha, você coloca uma lata, coloca uma corda e outra lata. O que vai ter? Uma pessoa que vai estar emitindo a mensagem, beleza? Pessoa que está emitindo. Eu, Jorge, estou falando aqui na lata. Eu estou passando uma mensagem, beleza? 2 pontos. O emissor, o que está falando na lata, e a mensagem que eu estou passando. O meio, o que é? O telefone de lata, beleza? E agora vai ter que ter uma pessoa do outro lado com a lata no ouvido para escutar, que seria o que? O receptor, beleza? Emissor, a pessoa que está falando. A mensagem, o que ele está falando, beleza? O meio, como que essa mensagem está chegando no receptor. E o último ponto, o receptor, beleza? Tranquilo? Eu falei que tinha o quinto elemento que vai estar presente em todos os processos é o ruído, tá? Só que assim, não entendo um ruído como um chiado da televisão, um barulho de um carro passando na rua, alguma coisa, somente como isso. Ruído a gente vai tratar como qualquer coisa que atrapalha a comunicação. Atrapalha a decodificação, atrapalha o entendimento, atrapalha a mensagem de chegar da forma adequada, seja o que for, tá? Então, tudo que a gente atrapalhar essa comunicação, que a mensagem não seja passada da forma correta, que esses pontos não sejam completados, que o emissor não consiga passar a mensagem pelo meio para o receptor, tudo que atrapalha esse processo a gente vai chamar de ruído, tá? Tudo que atrapalha, beleza? Tranquilo? Esse ponto? Alguma dúvida sobre os componentes da comunicação? Emissor, mensagem, meio e receptor. E o ruído vai estar presente em todos os processos. Pode ter uma falha no emissor, pode ter uma falha no meio, pode ter uma falha na mensagem, pode ter uma falha no receptor, tá? Pode ter um ruído em qualquer um dos processos. Beleza? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, manda lá. Vai respondendo. Eu tô com meu caderninho aqui, então tipo, vocês vão escutando barulho assim, é porque eu tô virando as folhas. Beleza? Vamos lá. Tá, lembrando, tá? Agora trazendo para o ambiente mais o trabalho, tá? A gente tava vendo mais o círculo de convivência mais humana, mas agora vamos trazer mais para o trabalho. No ambiente de trabalho a gente quer o quê? A gente quer a formação de uma equipe, tá? O que seria uma equipe? A gente tem uma diferença que é uma coisa que é bem confundida entre grupo e equipe, tá? O grupo, um aglomerado de pessoas, por exemplo, vamos supor, um bando de pessoas andando na rua, desconhecidos, sabe? Eles não são amigos, não são nada, não se conhecem. Só eles, coincidentemente, estão indo para o mesmo lugar, ou para o lugar próximo, na mesma direção. Isso é um grupo, tá? Vamos supor outra coisa que seria um grupo. Pessoas no mercado, assim por diante. Seria um aglomerado de pessoas. Isso é grupo, tá? O que seria equipe? Um grupo, um aglomerado de pessoas, só que o diferencial é que eles estão em prol de um fim único, tá? Eles estão por um bem único, eles estão com um objetivo único, tá? Então, o que a gente quer é sempre a equipe. O que seria? Todo mundo remando na mesma direção, tá? Então, a gente sempre vai querer a equipe e não um grupo. Um grupo, qualquer lugar, só colocar 50 pessoas no mesmo lugar, já vai ter um grupo. Agora, uma equipe vai exigir o quê? Uma boa comunicação, uma boa liderança. E para quê? Para aquela equipe, para aquele grupo ser conciso, andar na mesma direção, tá? Tipo, no mesmo objetivo, beleza? Objetivo eu vou deixar aberto, tá? Que pode ser, se trabalhar numa farmácia, ter bastante venda, não prejudicar, porque briga entre funcionários vai prejudicar na parte das vendas, vai gerar intrigas, vai gerar N coisas, tá? Sem falar que vai ser mais difícil de liderar, beleza? Tem um mosquitinho chato aqui. Vamos lá. Tá, beleza? Lembrando, a gente quer a formação de uma equipe, tá? Agora, voltando à parte dos processos de comunicação lá. Dos componentes. O que seria? Agora a gente vai ver um pouco sobre o ruído. Os diferentes tipos do ruído. O que vai atrapalhar uma boa comunicação, tá?
Sempre a comunicação perfeita seria o quê? Tipo, a pessoa emitir a mensagem ser clara, o meio ser adequado e o receptor receber ela de forma adequada e conseguir decodificar, que seria decodificar, entender. Beleza? Tranquilo? Comunicação perfeita. Mas lembrando, a gente tem o ruído, tem os problemas. Então a gente tem que saber identificar os problemas para quê? Para evitá-los, tá? E também para corrigi-los. Beleza? Vamos lá. A gente vai ter o ruído semântico. O que seria o ruído semântico? Basicamente, é a falta de conhecimento. Aqui a gente está falando e como a gente está falando. Por exemplo, na nossa área da saúde, a área de farmácia ali, é bem comum, tá? Tipo, chega uma pessoa, eu tenho que saber com qual público eu estou lidando, com qual público eu estou falando, qual público eu estou emitindo minha mensagem. Aqui esse ruído semântico é uma falha lá na mensagem, tá? Eu não estou sendo claro. E a pessoa que está recebendo, o receptor, ele não tem o conhecimento para entender o que eu estou falando, tá? Então, para isso o quê? Eu tenho que ser claro. Então, ao invés de eu falar lá, um analgésico, tá? Por exemplo, é o que seria um ruído semântico. Eu estou falando com uma senhora lá e eu vou falar analgésico. Daí, porque eu aprendi na escola e eu quero falar esse termo. Falar analgésico, a pessoa não tem esse conhecimento sobre o que a pessoa está falando, tá? Como ela está falando. Então ela não vai entender. Então a falha na mensagem, o que vai acontecer? O processo de comunicação não vai acontecer da forma adequada. Então, em vez de falar analgésico, fala tipo um remédio para dor. É anti-inflamatório. A senhora está com processo inflamatório no seu corpo. Meu Deus, eu vou morrer. Sabe? Porque a pessoa não tem o conhecimento do que está sendo passado. Então, sempre saibam com quem você para quem você está passando aquela mensagem e qual o nível de conhecimento, tá? Claro, a gente não pode pré-julgar, tipo, olhar uma pessoa. Então, qual que é a melhor dica que eu posso dar? Sempre que eu precisar falar algum termo, alguma coisa do tipo, explica o termo na sequência. Tipo, Dona Judite, eu tô aqui, colocando aqui, que o doutor prescreveu um medicamento aqui, e eu tô colocando aqui na tua cestinha um analgésico, tá? O que seria um analgésico? É um remédio para dor, tá? Você usou o termo e explicou o termo. Então, tipo, tem menos erro. Se a pessoa entende o que é um analgésico, tranquilo, ela vai entender a mensagem. Se a pessoa não entende, a pessoa tem um conhecimento diminuído, não entende o que é analgésico, ela vai entender do mesmo jeito, porque você explicou o que é o termo, beleza? Então, uma dica que eu tenho que dar, sempre que for usar um termo, fala também o que é. Tipo, tem outras coisas, né? Tipo, mas trazendo para nossa área de medicação, esse é o maior exemplo, a gente querer falar termos, querer falar coisas difíceis e não ser claro, a mensagem não chegar de forma clara para a pessoa. Então, sempre clareza. Então, a dica que eu posso dar é essa: fala o termo, aí já explica o termo na sequência, que daí você não tem muito erro na comunicação, tá? Tua mensagem vai ser clara, seja qual for o público. Beleza? Tranquilo? Então, acho que é isso, essa parte sobre ruído semântico. O que seria ruído semântico? Falha na mensagem, tá? Eu estou usando termos, a outra pessoa que está recebendo ela não tem o conhecimento sobre a que eu estou falando, tipo, do que eu estou falando, né, no caso, e como eu estou falando, sabe? Tipo, eu estou falando vossa, não sei o que. Então, sempre claro, beleza? Tranquilo? E quando precisar usar termo, tipo, porque tem situações que só você tem que usar termo, sabe? Então, explica o que é o termo. Beleza? Vamos lá. Ruído intencional. O que seria o ruído intencional? Seria aquela má intenção, tá? A pessoa mal intencionada. Seria tipo o quê? A fofoca vai atrapalhar. Daí, aonde que seria a falha do ruído intencional? Pode ser tanto no emissor quanto no receptor.
vai ser na pessoa física. O meio funcionou da forma adequada e a mensagem funcionou da forma adequada. O ruído intencional, ou a falha está no emissor, ou a falha está no receptor. Ou a pessoa vai falar alguma coisa, tipo uma fofoca, ou a pessoa vai escutar e vai distorcer, tá? O que é bem comum, tipo, claro, vocês vendo assim, ó, no ponto como líder agora. Que é bem comum vir na sequência disso. Quando você vai questionar, indagar a pessoa, o que ela vai falar? Se a falha é no emissor, a pessoa vai falar o quê? Ah, não foi isso que eu quis dizer, tá? Você identificou a falha é no emissor. Foi a pessoa que passou a mensagem que foi mal intencionada, beleza? Tá? Agora, se a falha é no receptor, qual vai ser a frase da pessoa? Ah, mas eu entendi de tal forma. Então a falha está no receptor, ela entendeu como ela quis, ela não entendeu de forma errada. Se você foi claro, apresentou tua mensagem de forma clara, o meio foi de forma clara, tipo você passou por e-mail, você passou por telefone, seja o que for, foi clara, e a pessoa mesmo assim diz, entendi errado, ela entendeu como ela quis, tá? Então, só pra gente saber como identificar onde que tá a falha, beleza? Lembrando, a gente saber as diferenças ruídos é importante para quê? Pra gente evitar e pra gente identificar, beleza? Vamos lá. Ruído físico. O que seria o ruído físico? Numa comunicação escrita, uma comunicação não verbal, uma propaganda, ele seria tipo a poluição visual, tá? Por exemplo, eu tô numa outra cidade e quero achar um banco ou alguma loja específica, tá? E eu tô andando numa rua e tem muita propaganda, tá? Tipo, tem outdoor, tem propaganda colada nos postes, tem faixa estendida e tudo mais. Aquilo vai ocasionar o quê? Um ruído físico, uma poluição visual, que vai ocasionar o quê? A dificuldade de eu visualizar a mensagem que eu quero. A mensagem que eu, tipo, a fachada da loja, sei lá, Bom Sabor. Quero identificar a loja Bom Sabor, tô andando na rua e então o que vai ocasionar? Uma dificuldade de você visualizar. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Vamos lá. Basicamente entenda como poluição visual. Ruído sonoro, que é o ruído do ambiente, tá? Por exemplo, você está trabalhando numa farmácia, é um sábado da família, tá cheia a farmácia. Vai ter o quê? O ruído das pessoas andando, mexendo nas coisas, pessoas conversando. Então, agora eu tenho que passar uma mensagem para Maria que está lá no caixa da farmácia. O que eu vou fazer? Vou gritar do outro lado da farmácia. Aquele ruído do ambiente vai atrapalhar minha comunicação, tá? Então, o meio, agora aqui, ó, o ruído sonoro vai ser uma falha aonde? No meio, tá? O meio de comunicação que eu estou usando não é adequado, porque o ruído sonoro vai atrapalhar. Então, vale mais eu ir lá, atravessar a farmácia, ir até o caixa, conversar com a Maria, beleza? Então, ruído sonoro seria o ruído do ambiente, tá? Entendo como barulho, som, conversa, seja o que for. Ah, tô num show lá, tipo, tem uma banda tocando e fica dificultada a comunicação, tá? Beleza? Vamos lá. E a gente tem por último, mas não menos importante, que é o ruído psicológico, tá? Seria o quê? As vozes falando na cabeça da pessoa? Não, tá? O que seria um ruído psicológico? A distração, desatenção. Você tá lá falando com a pessoa e tua cabeça, tipo, você tá falando com a pessoa e, por exemplo, cheguei lá no caixa e falar com a Maria. Tô falando com a Maria e a cabeça da Maria tá lá longe, tá? Tá lá longe. Tá pensando, já é sábado, né, da família, tá pensando na cervejinha que ela vai tomar, tá lá longe, ela tá distraída. Falta de atenção, tá? Aí a falha é onde? O ruído vai acontecer onde? No receptor. A pessoa não tá aberta para receber a mensagem, tá? Então o que vai acontecer? A mensagem não vai ser codificada, não vai ser entendida, tá? E depois você deu uma informação importante, ó, daqui meia hora vai lá almoçar. E a pessoa da meia hora você olha lá, tipo, porra, a pessoa não foi almoçada, a Maria. Por quê? Porque ela não recebeu a mensagem. Ela não decodificou, ela não entendeu, porque ela não estava desatenta, tá? Então vamos lá, revisando a parte dos ruídos. Ai, minhas costas. Parte dos ruídos, revisando. O que seria a parte dos ruídos? Basicamente,
ruído semântico. O que seria o ruído semântico? Seria a parte do ruído a falta de conhecimento, a comunicação inadequada, a mensagem sendo passada da forma inadequada, a falta de conhecimento do receptor, no caso, né, sobre o que está sendo falado e como está sendo falado, tá? Pode ser uma falha, mas basicamente é uma falha na mensagem, tá? Como eu falei, usar termos, usar palavras difíceis e tal, palavras coloquiais só para se achar, para aparecer. Se você precisar usar termos técnicos, que às vezes vai ter situações que vai precisar, sempre explique o termo na sequência. Ah, a senhora fez uma colecistite, né? Você olha, caramba, nem sabia que tinha feito uma colecistite. Você vai falar o quê? Na sequência, ah, a senhora tirou a vesícula, né? É uma colecistite, tá bom? Tranquilo? Você falou o termo e explicou o que é o termo, tranquilo? Então, ruído intencional, que seria uma falha ou no receptor ou no emissor, que seria tipo a má intenção, a má fé mesmo, tipo a fofoca, tá? Beleza? Ruído físico, poluição verbal, poluição visual, tá? Tô procurando uma loja, tem muito de anúncio e tudo mais, que seria importante num quadro de aviso na empresa, colocado muito propaganda, por exemplo, festa da Nossa Senhora, festa do Antônio, não sei o que, a informação que é importante acaba se perdendo, que tem muita informação, é muita poluição visual, eu acabo não conseguindo ver, tipo, não, que na sexta-feira a gente vai trabalhar, chego lá sexta-feira eu vou trabalhar porque não vi no quadro, tá? Então, poluição visual. O ruído sonoro, que seria o ruído do ambiente, o barulho, a conversa, o som da televisão, o som do rádio, seja o que for, beleza? E o ruído psicológico, que seria a desatenção. Tranquilo? Deu para entender, né? Bem, vamos lá, temos 5 ruídos: semântico, intencional, físico, sonoro e psicológico. Eu machuquei esse dedo, não estou conseguindo dobrar, tá foda. Vamos lá. Tranquilo? Outros pontos que vão fazer uma boa comunicação, além desses, tá? Tipo que a gente passou tudo, que seria, vão trazer, evitar os ruídos. Basicamente uma boa comunicação é aqueles 4 pontos e evitando ruídos, tá? Mas o que mais que vai trazer uma parte de boa comunicação? Vamos lá, então ver rapidinho. O que mais que vai trazer? A confiança faz parte do processo de comunicação também. Por exemplo, eu tenho que confiar em quem eu estou emitindo a mensagem, tá? Em quem está recebendo a minha mensagem. Tipo, eu vou falar para a pessoa não esquecer de quando a Dona Maria chegar a comprar não sei o que, dizer que ela está devendo. Então eu tenho que confiar em quem eu estou passando. E também quando eu estou passando quando a pessoa está passando uma mensagem, o receptor tem que confiar no emissor, tá? Porque, tipo, para não questionar, ver se... não, ele tem que confiar que aquilo é verdade, tá? Que aquela informação é verdadeira. Beleza? Então, a confiança faz parte do processo. Seria o vínculo mais afetivo, tá? Que é importante para a formação da equipe. Senão, a gente se torna só um grupo. Beleza? A tolerância e respeito às diferenças. Esse é bem importante. E bem difícil também. Porque o que seria a tolerância e respeito às diferenças? Seria a paciência. Por exemplo... expliquei uma coisa, a pessoa não entendeu. Você explica de novo, a pessoa não entendeu. Ter paciência, tá? Explicar, se respeitar as diferenças, respeitar as velocidades de cada pessoa e a forma, cada um tem uma forma de aprendizado, tá? Eu aprendo muito bem, Jorge falando, particularmente, escrevendo. Eu vejo alguma coisa, eu vou escrevendo. Quando eu escrevo, eu memorizo muito mais fácil, tá? Tem gente que não, tem gente que visualizando já aprende muito melhor. Tem pessoa que lendo aprende muito melhor, tá? Eu tenho que visualizar e escrever, porque tipo a memória visual para mim é meio mais importante, funciona melhor, tá? Então, respeitar as diferenças. Expliquei de uma forma, a pessoa não entendeu? Tenta explicar de outra, tá? A pessoa não entendeu? Tenta explicar de outra, tá? Tenta colocar exemplos e tudo mais, tá? Então, vamos sempre respeitar as diferenças. Esse é o mais difícil, tá? Porque a pessoa hoje em dia é muito impaciente, é muito acelerado, muito agressivo. Então, esse é um ponto bem importante, a gente ter a tolerância e respeito à diferença, tá? E o último
que faz uma boa comunicação auxilia, tá? Esses três aqui são diferenciais. Confiança, tolerância e a polidez, que é o último que eu vou pontuar, são diferenciais, tá? Eles auxiliam numa boa comunicação, tá? Mas o que é necessário para uma boa comunicação é lá, emissor, mensagem, receptor, e-mail, tá? Beleza? Então, polidez. O que seria polidez? A polidez seria a forma que eu falo, tá? Eu tenho um tom adequado, tô falando, tipo, não tô falando de forma agressiva, não tô falando de forma sonolenta, não tô nada. O ritmo que eu falo, não tô falando de forma acelerada, tipo, não tô falando muito rápido. Então, eu não tô falando muito lento, tudo mais, aquela coisa que fica chata. Manter um ritmo na fala agradável, que seria a polidez. Polidez tem 3 pontos: tom, ritmo e altura. A altura que eu tô falando, tá? Falar alto, por mais que eu esteja mandando uma mensagem simples, faz eu entender que aquela mensagem é importante, ou eu entender aquela mensagem como agressiva, tá? Eu falar baixo, uma coisa que é importante, faz eu entender que aquela mensagem não é importante. Putz, ele tá falando baixo, nem vou perguntar o que é. Então, sempre manter um tom de fala, não ser agressivo, tá? Um ritmo na fala, falar pausadamente, de forma clara, beleza? E a altura adequada, não falar nem muito alto, nem muito baixo, tá? Porque o muito baixo, o que vai acontecer? Ou a pessoa não vai considerar, ou a pessoa vai ficar, quê? O que você falou? Não entendi. Isso vai ter uma falha na comunicação, tá? Vai acabar, tipo, gerando falta de tolerância, impaciência e tudo mais. Informações vão se perdendo, beleza? Tranquilo? Então, além de tudo que eu falei, os 3 diferenciais: confiança, tolerância e polidez. Tranquilo? Deu para entender bem, né? Aqui, essa parte sobre relação, comunicação, a importância era isso daqui, tá? Que a gente tinha para ver. Eu vou passar 8 dicas ali para uma boa comunicação, que vai ajudar bastante na parte de gestão, para a gente ver na parte da liderança. Lembrando, o tema da nossa aula é o quê? Relação no trabalho e liderança, tá? Relação no trabalho não existe sem comunicação, tá? Eu não tenho uma boa relação no trabalho sem uma boa comunicação. Tranquilo? Vamos lá. A relação no trabalho é isso que a gente viu agora, comunicação, tudo mais. Agora a gente vai passar 8 dicas para uma boa comunicação, tá? E uma boa gestão, criar uma equipe, vai criar um ambiente de equipe, tá? Vamos lá. As 8 dicas de uma boa comunicação em equipe. Quais seriam? Primeiro, empatia. Empatia, vocês vão ver, toda área, tipo, na saúde, área humana, a gente sempre vai ver muito a palavra empatia. Área humana, tipo, agora a gente tá falando de comunicação, um ser psicossocial. Então, o que seria isso? O que seria isso, a empatia? Seria se colocar no lugar da outra pessoa. Aquela frasezinha de vestir o sapato da outra pessoa, tá? Você se colocar no lugar da outra pessoa. Demonstrar atenção, demonstrar interesse no que a pessoa está falando, tá? Diferente do que uma pessoa chegar a falar alguma coisa e você já, não, já dei um jeito. Por mais que você já tenha dado o jeito, tá? Escuta a informação. A empatia vai gerar uma boa troca, tá? De informações. E a partir do momento que você bloqueia uma pessoa, quando você for tentar passar uma mensagem, essa pessoa vai te bloquear também. Porque, tipo, funciona assim. A pessoa vai perder o vínculo com você. Então, sempre empatia. Uma forma de você criar uma empatia numa conversa, numa comunicação. Repetir o que a pessoa está falando, tá? Isso é uma forma de a gente gerar empatia. Por exemplo, teu filho chegou lá falar com você, pai, eu não aguento mais ir para a escola. Daí você, tipo, em vez de você só, tipo, já xingar ele, já cortar o papo, porque, tipo, a partir do momento que você fizer isso, ele não vai mais vir falar com você, porque ele vai tomar aquele bloqueio, sabe? Você repete o que ele falou. Ah, filho, você não quer mais ir para a escola? Aqui, ó, você já iniciou uma comunicação, você já deu uma quebra, tá?
outra coisa para vincular cliente também, tipo, é bem importante. A pessoa chegou a contar alguma coisa, tipo, ah não, pô, eu que fiz uma cirurgia da vesícula. Nossa, a senhora fez uma cirurgia na vesícula? Eu apenas repeti, apenas reafirmei, mas isso gera uma empatia. Você está se colocando no lugar da outra pessoa e a pessoa vai sentir, tipo, que você está prestando atenção, tá? Beleza? Então, uma dica básica. O que é necessário em boa comunicação? Primeiro, empatia. Segundo, identificação, tá? Vincular a pessoa, tom de voz, é bem comum. Eu sou muito assim de identificação. Eu na comunicação eu faço até às vezes sem querer a identificação. O que seria isso? Você buscar coisas na outra pessoa e trazer para você, para gerar uma identificação do receptor. O que vai fazer essa identificação? Vai gerar uma empatia maior e vai facilitar o processo de comunicação, vai criar um vínculo, tá? O que seria isso? Por exemplo, a pessoa fala num tom devagar. Eu ter o mesmo tom de fala dela, tá? Tipo, seguir o mesmo tom. A pessoa falando devagar, assim, não sei o que. Eu falo devagar também com ela. Por quê? Para criar uma identificação. Identificação na fala, beleza? Existem vários tipos de identificação. Na fala, nas ideias e nos trejeitos, tá? Por exemplo, uma pessoa, você está falando com outra pessoa, a pessoa cruzou a perna. Você cruzar a perna também. Subconscientemente, o que vai acontecer? Vai gerar um vínculo, tá? A pessoa vai gerar um vínculo. Sei que parece ridículo, parece, mas funciona, tá? Eu, tipo, quem nunca, tipo, tá conversando com alguém que tem um sotaque, de repente está falando com sotaque também. Isso é o teu subconsciente tentando criar um vínculo, tá? É normal do ser humano tentar buscar a identificação. Por exemplo, está viajando a algum lugar, vamos supor que está viajando fora do Brasil. Daí você está lá, tipo, na Espanha, por exemplo. E daí, tipo, você escuta num barzinho alguém falando português, com sotaque brasileiro, assim, certinho. O que você vai querer? Você vai se identificar com aquela pessoa, você vai ter um vínculo com aquela pessoa, beleza? Então você vai buscar o que? A comunicação e tudo mais. Na parte de relacionamento também é bem importante, na parte de ideias. Você buscar em você alguma ideia que bata com a ideia da pessoa, tá? Não é você manipular, você mentir. É você, tipo, criar vínculos, tá? Por exemplo, eu sou torcedor do Vasco. A pessoa que é torcedor do Vasco vai criar um vínculo comigo, ó, de forma automática, uma identificação. Então vamos lá, o que a gente viu até agora? Empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. Identificação, criar vínculos, tá? Se identificar com o teu receptor. Vamos lá? Próximo ponto, afirmação, sempre afirmação. Se a gente for dar ordem, fazer pedido, contar alguma coisa, solicitar alguma coisa, sempre afirmação. O cérebro não processa a palavra não, tá? Se eu falar assim, então, Dona Maria, está começando hoje aqui na farmácia, tá? Quando você receber a receita azul, você não entrega a receita azul para o paciente. Beleza? Você deu a dica, tranquilo. Teu consciente vai entender. Beleza, não é para me entregar a receita azul, tá? Tranquilo. Chega lá, passou 2, 3 dias, chegou um cliente com a receita azul. Você vai lembrar o quê? Receita azul. Putz, o que ele falou da receita azul? Receita azul cliente. Acho que é para me entregar a receita azul pro cliente. Ele vai e entrega, tá? Então sempre afirmação, tá? Tipo, quando o paciente chegar com a receita azul, você fica com a receita. Você já não deu um não, você tipo deu a informação clara, tá? Então sempre informações afirmativas, beleza? Ignorar os filtros. O que seria ignorar os filtros? Sem preconceito, tá? E eu tenho bastante disso também, tipo, eu tento fazer bastante essa quebra, porque acho que todo mundo já teve disso. Que você cria um preconceito com a pessoa, você cria uma resistência com uma certa pessoa, chega num ponto que tudo que ela falar, por mais inteligente que seja, você vai soar como um ridículo. Por exemplo, a pessoa vai falar, não, a paz é a solução pro mundo. Paz é a solução pro mundo, vai tomar no cu, cara retardado. Por quê? Você já tem um preconceito com a pessoa, beleza? Tem uma historinha sobre isso, sobre não ter filtros, que é da mulher que sempre tá lá, vai na janela e diz,
amor, nossa, essa vizinha não sabe lavar roupa, as roupas dela estão sempre encardidas. Ela vai lá comendo todo dia. Daí o marido um dia diz, não, vou dar um jeito nisso. E daí pega, o marido sai, a mulher sai. Daí a mulher volta, as roupas da vizinha tá limpa. Daí tipo, ué, que deu que você fez, amor? Ela lavou de novo a roupa? Não, só limpei nossa janela. O que seria isso? Às vezes a janela que você tá enxergando tá suja, não é outra pessoa, tá? Tipo, não é a roupa da vizinha que tá suja, não é a pessoa que é o problema. É a forma, o filtro que você colocou que tá impedindo você de enxergar as coisas de forma clara, beleza? Então, ignorar os filtros, não colocar preconceitos com pessoas, beleza? Tipo, todo mundo fala que aquela pessoa é ruim. Porra, deixa. Tipo, cria você a tua informação, teu julgamento sobre aquela pessoa, beleza? E reenquadramento. O que seria o reenquadramento? Eu enxergar o copo meio cheio, ser positivo. Por exemplo, todo mundo tem um amigo que é negativo pra caralho, né? Que tudo reclama, que o problema é sempre ele, que ele não merece ser feliz, tudo mais. É um pouco mais chato de ficar do lado de uma pessoa assim, tá? Você não consegue ter conversa. Agora, uma pessoa que chega, meu Deus, que merda, hein? Furou meu pneu. Daí chega uma outra pessoa, mas porra, que bom que deu pra você parar, né? Que bom que você não sofreu um acidente. Que bom que você tinha um step. Tentar ver a situação de forma positiva, seja qual for, ser positivo. Pessoas negativas atraem negatividade, deixam você pesado. Quem nunca conversou com uma pessoa negativa e ficou com aquele peso assim no ombro, putz, parece que eu corri uma maratona. Mas na verdade a energia daquela pessoa, a negatividade daquela pessoa, que tudo vai dar errado, que te consome, beleza? Outro ponto, reconhecimento. Reconhecer o êxito das outras pessoas. Esse é bem difícil, a gente tem bastante dificuldade nisso. Parabenizar, de preferência na frente de outras pessoas. Tipo, a pessoa fez uma tabela lá, porra, ô João, você me ajuda nessa tabela? Ajudo. O João vai lá, me ajuda na tabela, ficou top a tabela. Dizer, porra, João, boa, que trabalhão, hein, cara, ficou muito boa essa tabela. Ficou bem mais fácil me organizar agora nessa tabela. Obrigado mesmo, porra, muito bem mesmo no seu trabalho. Tipo, cara, você deu um reconhecimento para aquilo para a pessoa é ótimo. É bem comum, eu trabalho na área da saúde, é bem comum pessoas trabalharem, principalmente que trabalham na área da saúde, mudarem de emprego pelo mesmo salário ou até mesmo menos, ou salário menor, para ter reconhecimento. Por quê? Porque o reconhecimento hoje em dia é muito difícil, tá? Então sempre sejam aquela pessoa positiva, aquela pessoa que reconhece. Caramba, hein? Que massa que ficou esse trabalho, que massa ficou esse mural. Não seja a pessoa que critica, tá? Criticar, todo mundo critica. Próximo ponto, feedback. Aqui a gente entra a crítica, tá? Seria você fazer a leitura do que a outra pessoa fez e saber apresentar aquilo, dar um feedback, dar um retorno, tá? Só que assim, um feedback positivo ou negativo tem que saber ser dado, tá? O positivo vai entrar o quê? No reconhecimento, tá? Agora o feedback negativo tem que saber ser dado. A pessoa tem que aceitar o feedback. Porque qual que é a intenção do feedback? Não é eu apontar o dedo e fazer a pessoa pedir desculpa. Isso não vai ajudar em nada. A intenção do feedback é a pessoa ver que ela errou, aceitar e melhorar, tá? Não adianta ter nada, chegou lá o João atrasado, eu dizer, João, você chegou atrasado. Qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? Arrumar desculpa. Ah não, mas o trem atrasou. Ah não, mas meu despertador não despertou, foi só hoje, meu Deus do céu. Ele não aceitou o feedback. Ele resistiu. Ele teve uma primeira desculpa e bateu. Assim, sabe? Ele não aceitou, ele não vai processar aquele feedback, aquela crítica. Beleza? Então, qual que é uma dica? Se trabalhar com elogio. Por exemplo, o João lá. O João chegou atrasado. Mesmo exemplo, o João chegou atrasado. A diferença é dar uma boa informação. Pô, João, parabéns, você está há 6 meses já na empresa, a gente está bem contente com o seu serviço. Pô, você está conseguindo alcançar as metas e tal. Parabéns, cara. Você está indo muito bem, cara. Acho que você tem tudo para ser um ótimo funcionário, ficar muito tempo aí com a gente, sempre crescer na carreira e tudo mais. O que o João vai fazer? Porra, obrigado, chefe, obrigado, não sei o que.
ou se for um parceiro, coisa, porra, obrigado, mano, obrigado. E daí, na sequência, você dá a crítica. Mas assim, ó, você tem que pedir uma coisa pra você, João. Tenta ser mais pontual, tá? Chegar de forma pontual, porque, tipo, isso vai te ajudar e tal, você vai ver que você vai conseguir produzir mais. Ele já está propenso a concordar com você, porque você já deu uma afirmação, você já deu um positivo. Então, na hora que você lançar o feedback, ele já vai estar aberto, tá? Ele se abriu, ele vai aceitar. Ah, não, vou tentar ser mais pontual, beleza? Daí você dá mais uma parte do elogio, mais um ponto positivo. Como é que vai ser? Tipo, porque assim, ó, se você chegar de forma pontual, cara, tuas metas vão aumentar ainda mais, cara. Nossa, isso vai fazer o quê? Você só crescer mais ainda na empresa, não sei o quê. Aí, ó, viu? Você iniciou, fez a pessoa abrir pro feedback, você deu teu feedback e encerrou, tá? Você não desvinculou aquele cliente, porque é bem comum. Tipo, não, ô João, não chega atrasado mais, porra, tá chegando todo dia atrasado. O pessoal vai fazer, ou vai arrumar uma desculpa, ou a hora que você virar as costas, ele vai falar, o que esse merda tá se achando aí, o que ele tá pensando da vida, beleza? Então, vamos sempre tentar fazer sempre um ponto positivo ou feedback e encerrar de forma positiva, para que a pessoa, tipo, se abra e entenda, sabe? Que ela não busque a desculpa, que o problema é ela buscar a desculpa, porque daí ela não vai visualizar o problema dela, beleza? Ela só vai, tipo, jogar o problema pro lado, tranquilo? Vamos lá, e por último, assertividade. O que seria assertividade? Ser direto, tá? Mas nunca agressivo. Não confundam ser direto com agressivo. Tem gente que confunde falta de educação com sinceridade, tá? Então, mas não confundam, tá? Ser direto é uma coisa. Nunca ser agressivo, não ser agressivo é outra. Ser agressivo é outra, tá? Vamos supor, chegou lá trabalhando na farmácia, tem que fazer uma contagem de uma medicação que chegou. Eu chegar, tipo, lá pro João, vamos lá, João, tem que fazer esse negócio pra ontem, vamos lá. Vamos lá, João, que você que tá parado aí, vai lá fazer isso, vai lá ver. Tô sendo agressivo, tá? Eu tô sendo, tipo, vamos lá, tô gritando. O que vai acontecer isso? A pessoa vai responder de forma agressiva, direta, tá? Ou vai dizer, meu Deus, você não tá vendo que eu tô fazendo outra coisa? Ou a pessoa vai ser agressiva de forma indireta. O que seria isso? A pessoa, na hora que você virar as costas, vai falar mal de você, tá? Ele está sendo agressivo de forma indireta. Então, assertividade, nesse mesmo exemplo, o que seria? Tipo, chegou uma medicação lá, que é muito importante, tá? A gente tá com o estoque baixo. Viu, João? Será que você conseguiria dar uma contada lá, quando sobrar um tempinho lá? Só que assim, a gente precisa dessa contagem para hoje, tá? Você não foi agressivo, mas você foi objetivo na mensagem que queria passar. Aquela medicação tem que ser contada hoje, tá? E o que o funcionário vai responder? Se o João tá com outras coisas, então, chefe, eu tô fazendo essa outra coisa aqui. Ó, o funcionário que também é assertivo. Tô fazendo essa outra coisa aqui, chefe. Tô lançando aqui no sistema essas medicações. Você acha que eu posso parar de lançar aqui e contar as medicações? Ou que daí eu paro isso daqui, paro de lançar e vou contar as medicações. Ou eu termino de fazer isso daqui e daí depois vou contar. O funcionário foi objetivo, ele apresentou o que queria, tá? Beleza? Não teve agressividade, beleza? Então, as 8 dicas: empatia, identificação, afirmação, ignorar filtros, reenquadramento, acho que já me perdi, reenquadramento, daí feedback, assertividade e reconhecimento, beleza? Vamos lá? Empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. Identificação, criar vínculo, vincular a pessoa, beleza? Afirmação, evitar não, frase negativa não, sempre positivo, beleza? Sempre afirmações. Ignorar filtros, preconceitos e tudo mais, ignorem, tá? Informem vocês a opinião da outra pessoa, assim por diante. Reenquadramento, vê sempre o lado positivo, tá? Não seja a pessoa negativa, a pessoa que puxa a turma para baixo, beleza? Reconhecimento, que seria, reconheça um êxito da outra pessoa, o acerto dela. Feedback,
você dá o feedback, seja negativo ou positivo, mas lembrando que a pessoa tem que estar aberta para receber o feedback, beleza? E assertividade. O que seria assertividade? Ser direto, não confunda assertividade com agressividade, beleza? Tranquilo? Assertividade, ser objetivo, direto, mas apresentar teus ideais, tranquilo? Vamos lá, essa primeira parte a gente terminou, tá? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre liderança. Tem 55 minutos já de live, então eu vou falar meio rapidinho, tá? Para dar tempo de a gente fazer atividade. Citei lá no início da aula uma frase de São Francisco de Assis. Que seria o quê? A palavra convence, o exemplo arrasta. Então, o que um líder tem que ter? Ele tem que ser primeiramente exemplo, tá? Não adianta ele cobrar que a pessoa chegue no horário se ele chega atrasado, tá? Então, se você quer cobrar que seus funcionários sejam pontuais, você tem que ser pontual, tá? Se você quer ser um líder, tá? Beleza? O exemplo arrasta. Outro ponto importante, o chefe, diferença de chefe e líder, acho que o básico, todo mundo já viu aquela imagenzinha. O chefe, ele manda. O líder, ele direciona, ele está no processo de forma ativa, tá? Tipo, ele está inserido no processo formativo, tá? Ver o processo de forma holística, o que seria ver o processo de forma holística? Ver o processo como um todo, tá? Não descobrir um santo para cobrir o outro. Não seja cobertor curto, sabe? Tipo, não resolva o problema agora, e daí quando vir outro problema a gente resolve de novo. Veio outro problema, a gente resolve de novo. Não, prevejam os problemas, tá? Veja a situação como um todo, tá? Se eu vender uma medicação sem receita, o que vai acontecer? Posso ter problema com o Ministério da Saúde. Veja as situações, tá? Veja como um todo. Tranquilo? E a boa comunicação. Foi tudo que a gente falou aqui. Dar espaço, ser assertivo, dar espaço para a galera falar, assim por diante. Então, a boa comunicação, que foi tudo que a gente viu até agora. O que mais que o líder precisa ter? Ele precisa ser exemplo. O líder está inserido no processo, tá? Ele auxilia, ele direciona, ele encaminha tudo, beleza? E ver o processo de forma holística, tá? Que seria prever erros, tá? Ver a situação como um todo, beleza? Tá. A gente vai ter uma atividade agora, bem tranquilo. A liderança a gente viu mais isso aqui, mas eu acho que se a gente entender a comunicação, a gente consegue entender como passar uma boa liderança. Como que a gente vai fazer agora? Agora vocês como líder, vocês vão me trazer ideias. Pode ser tipo 3, 4, 5 ideias. Pode ser em forma de texto, pode ser em forma de tópicos. Mas vocês vão me trazer ideias, vocês como líder, para uma comunicação adequada, tá? Para uma coisa para formar a equipe. Exemplo, tá? Vamos lá. Um exemplo de eu ter uma boa comunicação, de eu criar uma equipe, eu como líder. Uma vez por semana a gente vai fazer uma reunião e vamos fazer um feedback geral. Vamos olhar os nossos números, nossas vendas e vamos ver o que dá para melhorar, o que tá bom, o que não tá, beleza? Então eu como líder tomei a decisão de uma vez por semana fazer uma reunião para a gente apontar, fazer um feedback geral. Agora, outro ponto. Uma caixa de sugestão. Eu coloquei lá uma caixa de sugestão, a pessoa não precisa se identificar, ela dá ideias do que precisa melhorar ou não melhorar, beleza? Tanto faz a forma que vocês vão fazer, façam tópicos ou textos, mas o que é para fazer? Vocês como líder, criarem método para desenvolver uma boa comunicação entre as equipes, tá? O que seria? Pode ser o quê? Colocar sublíder, sabe? Tipo, dividir em célula e colocar pessoas responsáveis, encarregados, assim por diante. Pode ser fazer confraternização, manter os funcionários motivados. Vocês que sabem, tá? Manter uma boa comunicação, uma comunicação adequada na empresa, vocês como líder. Que ideias vocês trariam, tá? Então isso é tudo, tá dando quase uma hora, tá? Um beijo no sorriso de vocês, tô morrendo de saudade. Abraço, até semana que vem.